Eu estou aqui conversando com um amigo meu a respeito de a pessoa que faz o bem e ela morre e ela deixa essa terra e ela está se perguntando e me perguntando para mim por que isso? Por que Deus permite tais coisas acontecer, que nem Lázaro, cantor? Era um servo de Deus, um homem de Deus, que assim servia ao Senhor e fazia o bem. Inclusive ele tem até um projeto lá, né, na Bahia, onde que ele ajuda, né, as pessoas. E poucos dias eu estava vendo a reportagem da filha dele dizendo que tá difícil de continuar o projeto lá, porque quase ninguém está mais ajudando. E estão tendo dificuldade para manter lá o projeto deles. Mas voltando aqui ao assunto que eu estava falando, junto aqui com um amigo meu, sobre a questão de Deus permitir que algumas pessoas elas desçam mesmo fazendo a vontade de Deus, como cantor gospel, pregador, pastor, evangelista ou qualquer um servo de Deus qualquer que se encontra aí trabalhando em um mercado, em um posto de gasolina, ou em uma fábrica, ou em qualquer outro lugar, até mesmo dirigindo um veículo qualquer. O que acontece? No nosso entendimento é assim, pô, a pessoa está fazendo a obra de Deus, então ela não pode morrer, ela não pode sofrer os agravos que o ímpio também sofre. Como assim? De um dia partir dessa terra, descer 7 palmos debaixo da terra. Não. Não é desse jeito. Não é dessa maneira. É da maneira que a Bíblia diz. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma só vez e depois disso segue-se um juízo. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está já decretado, ordenado o homem morreu uma só vez, ou seja, a humanidade morreu uma só vez e depois disso aí segue-se o juízo. Então, qual é o entendimento, qual é a hermenêutica, a exegese dessa interpretação bíblica? Ali de Hebreus 9, 27. É de que todos nós, seja bom ou ruim, nós um dia vamos descer as partes mais baixas da terra e vamos logo assim se deparar com o juízo de Deus. Seja bom ou seja ruim, seja a pessoa justa ou injusta, ela vai direto para com o juízo de Deus. Então veja bem, a respeito de Lázaro e de outros cantores gospel, pastores que morreram, tendo um testemunho, né, aprovado pelos homens aqui na terra, de sua piedade na fé cristã, e de uma hora para outra deixou-nos, assim, por meio de uma enfermidade, ou um acidente, ou uma fatalidade do dia a dia, que nem acontece no Rio de Janeiro e em outros estados do Rio, de pessoas ser assassinadas, ser mortas por um assalto, ou por um tiroteio entre autoridade e bandidos. Isso acontece. Estamos sujeitos aos agravos que o ímpio também sofre. Essas coisas. Com uma diferença: Deus guarda os que são, entendeu? Os seus servos e suas servas. Deus livra. Mas tem algo que nós devemos também entender: que Deus, ele tem os seus atributos, a sua vontade, o seu querer. Deus, ele permite muitas coisas acontecer na vida dos seus servos, dos seus profetas. Não precisamos ir muito longe não. Tem a história de Jó. Deus permitiu que o inimigo encostasse nos seus filhos, em seus animais e até na sua própria saúde, na sua carne. Deus, ele permitiu, mas tudo com um propósito, para a honra e glória do santo nome dele. Agora tem um problema que nós não podemos deixar de falar. Muitas pessoas questionam assim: assim como morre o bandido, o traficante, o cara ruim, assim morreu o homem bom que fazia a obra de Deus. Eu não consigo entender isso. Eu acho que tem alguma coisa errada. Não temos que achar, nós temos que ir na palavra. A Bíblia diz que Deus
Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não quer objeto de idolatria para se dividir com ele. Deus odeia a idolatria. O que nós temos que entender é que para Deus não existe mortos. Para Deus todo mundo está vivo. A diferença é que uns vão viver do lado dele eternamente e outros vão viver separado dele eternamente. Como diz em livro de Daniel, capítulo 2, versículo 2. Nos últimos dias, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, pessoas vão levantar do túmulo e vão ser condenadas eternamente. E outras pessoas vão levantar do túmulo e vão ser, aleluia, absolvidos dos seus pecados e vai viver pelo resto da vida do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz a Escritura. Porque para Deus não existe mortos. Para Deus existe ser vivente, né? Feitura de suas mãos. A Bíblia diz em Apocalipse que ele vai destruir, né, no último dia, no juízo final, tudo aquilo que contamina o céu. Ele vai destruir tudo que estará fora do livro da vida. Ou seja, o último inimigo que Deus vai destruir é a morte. Então você vê que para Deus não existe, entendeu, esse conceito de morte. Porque morte é para nós que somos de carne e osso, que somos físicos. Morte é para nós humanos. Porque para Deus existe algo que muitos não entendem, que é separação. Separação. Deus há de separar os bodes das ovelhas, como diz a palavra dele. Vai haver uma separação entre o joio e o trigo. Ou seja, Deus ele vai tirar da presença dele aquilo que não lhe agrada e vai trazer para a presença dele aquilo que lhe agrada. É esse que é o conceito bíblico. Morte é só aqui na terra. Como nós sentimos saudade dos nossos irmãos em Cristo quando partem, e daqueles também que não são irmãos em Cristo, que muitas das vezes partem sem ter uma decisão do lado de Jesus Cristo. E é essa que é a grande parte que muitos não entendem. Você precisa aceitar Jesus Cristo para quando tu morrer, você estar do lado de Deus na eternidade e não fora de Deus na eternidade, porque todos que estiver separados de Deus na eternidade serão destruídos, diz a Escritura. Então a Bíblia é bem clara, não existe morte para Deus. A morte existe é para os seres humanos. Quando nós vemos aí alguns homens de Deus, mulheres de Deus, cantores de gospel partir, a Escritura diz que quão preciosa é para Deus a morte dos seus